Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o temperamento colérico, tá bom? Algumas características aqui do temperamento colérico. Geralmente o colérico, ele possui uma estranha fantasia de controlar toda a realidade que há fora de si, tendo em vista não envidar esforços internos, profundos contra o pecado ou as próprias imperfeições. Ou seja, o colérico está ligado mais ao mundo externo. Está acontecendo tal coisa na política, está acontecendo tal coisa na igreja, essa crise econômica, essa crise política, fulano da minha casa é culpado, o professor é culpado. Ou seja, o colérico, ele sempre vai vendo o mundo externo, os problemas externos muitas vezes. Então, ele quer solucionar as coisas ao seu redor. Às vezes até coisas que não estão ao seu alcance. E o mundo está em crise, e não sei o quê. Não é que a gente não deva se importar, mas o colérico parece que ele fica assim tenso e preocupado com o que está acontecendo no mundo inteiro e o mundo interior. Ele, mesmo quando é uma pessoa que é da igreja, mas se ele não vigiar, se ele não tiver cuidado, ele vai esquecer de crescer na vida espiritual, de crescer na graça, vai estacionar, porque ele fica preocupado com mil e uma coisas. E essas preocupações não ajudam a avançar na vida espiritual. Fica aquela estagnação, aquela mesmice, a ponto de cansá-lo. Continuando. A tendência do colérico é estar orientado de modo consciente e quase exclusivo ao mundo fora da alma, como eu já falei, né? O que há de errado com a igreja, com a sociedade, com minha esposa, com meus filhos, com a minha mãe, né, com meus irmãos? Tudo isso é de máxima importância. Máxima, né? Às vezes as coisas não são importantes? São. Mas eu vou conseguir ajudar a minha mãe, o meu pai, meus irmãos, a minha família, os meus amigos, quem é padre, os paroquianos, seus filhos espirituais e outros, à medida que houver um crescimento na graça de Deus, na amizade, na união com Deus. É essa a chave da questão. Como fala São João de Ávila, a reforma, primeiro é a reforma interior. Não é querer reformar o mundo sem essa reforma interior. O colérico é um corretor de problemas, ou ao menos um crítico de todas as coisas que lhe são externas. Sua ilusão é acreditar que o controle do ambiente fora de seu corpo e de sua alma é o meio para fazer do mundo um lugar melhor. E até mesmo para alcançar a santidade. A ação é vista como santidade. Fazer versus ser. Ou seja, a santidade está no ser. O fazer é consequência. Consequência. Eu não vou transformar a coisa por um impulso. Não, é inadmissível que isso aconteça. Então eu tenho que fazer alguma coisa e eu tenho que fazer com que outras pessoas façam. Espera aí. Tudo bem. As coisas têm que mudar, não podemos ficar inertes. Mas é pelo impulso? É pelos meus sentimentos? Ou é por uma condução de Deus? Pela inspiração? Atos ousados, porém prudentes. Atos eficazes porque brotam de um apostolado que antes, né, foi alimentado por uma vida interior, séria, profunda, constante. Continua. O colérico, ele tem sérios problemas com o poder e o controle tanto de pessoas quanto da realidade em geral. Ele precisa aprender a ser passivo diante da vontade divina e a desenvolver uma preocupação e uma estima
autênticas para com os outros. Ou seja, às vezes o colérico, ele quer muito delegar as coisas. Faça isso, faça isso. Alguém tem que fazer aquilo, alguém tem que fazer isso outro. Ele é um ótimo delegador, não sei nem se tem essa palavra, né? Alguém que vai delegando, vai incumbindo outros, né, de fazer as coisas. Em certo sentido é bom porque é a questão da liderança. Mas às vezes é uma liderança assim, faça, tem que fazer isso, papá, né? Às vezes a pessoa não quer expressar isso, mas acaba expressando, aquele mandão, né? A lógica interna do colérico faz encontrar milhares de racionalizações para as pessoas não se humilharem a si mesmas. Ou seja, todo mundo foge da humilhação, né? Todo mundo, quando escuta falar assim, a ladainha da humildade, todo mundo treme. Pelo menos eu tremo na base, né? Cantar, rezar essa ladainha da humildade e vivê-la mais ainda, né? Porque a oração, essa é a oração que a gente deseja viver, né? Então dói. Mas o colérico isso se destaca, o medo de ser humilhado se destaca nele. O medo de passar por um vexame, por uma vergonha, por alguém que chame a atenção, né? Ele procura dispensar a necessidade de pedir desculpas. Não é que ele não peça nunca, mas ele evita e se justifica demais, né? É aquilo que fala a Santa Teresinha. Quem se justifica, quem muito se justifica, perde a humildade. Ele admitir um fracasso pessoal ou reconhecer o próprio erro é muito difícil. Isso é muito árduo, muito complicado para um colérico, admitir que errou. Eu errei. A pessoa fala, geralmente ele fala assim, eu errei, mas é porque eu estou com um problema pessoal, é por isso. Ou seja, sempre a desculpa tende a vir acoplada junta, quando ele pede desculpa, né? Com algo que vai justificando o porquê que ele errou. Não, eu falei alto porque isso. Não, eu escrevi isso porque isso. Não, eu disse isso porque isso. Entende? Sempre, até pode pedir desculpa, mas sempre justificando porquê que cometeu aquele erro. Como se a desculpa dependesse da extensa e dolorosa justificativa dela. Se uma admissão é feita do erro, né, ele vem sempre acompanhado de circunstâncias para atenuar o erro, né, ou de uma razão para minimizar seu impacto negativo sobre os outros. Ou seja, uma preocupação muito grande com a autoimagem. Se ainda assim um colérico é pressionado a admitir seu erro ou pecado, ele se faz de vítima. Olha a grande tentação do colérico. Você que é colérico, tome muito cuidado com isso, o vitimismo. E o pior é não se reconhecer que está fazendo papel de vítima, né? Isso é pior ainda. Nós devemos ser vítimas no sentido certo. Hóstias vivas. A palavra hóstia quer dizer vítima. E a palavra hóstia consagrada quer dizer vítima consagrada. Nós precisamos também, junto com Jesus, nos unindo a Jesus, ser almas eucarísticas que se ofertam, que são vítimas de amor. E não esse vitimismo mundano, de forma nenhuma. Isso deve cair por terra. Com isso eu quero dizer que, primeiro, em geral, ele tenta transferir o problema para o outro. A culpa é sua, você está errado, você é ineficiente e tarará, né? Se esse subterfúgio não funciona e ele precisa se responsabilizar, ele talvez aceite a culpa com uma série de raciocínios, né? O resultado normalmente é um pedido cheio de desculpas, dado mais para amenizar o mal que para humilhar o próprio ego. Ou seja, para limpar um pouco a barra dele do que uma humilhação mesmo, né? No sentido bom. Se nada disso funciona, o último recurso é o patético. Sou eu a vítima e não você. O colérico começará com discursos sobre como ele teve um dia árduo no trabalho ou em casa, cheio de problemas, né? De cruzes, e que ninguém entende os problemas dele, como ele carrega os fardos de todo mundo, da família inteira, e ninguém entende ele dentro de casa. E se servirá de várias outras técnicas de distração
para evitar assumir responsabilidade pelos seus próprios atos. Dentro do relacionamento do casamento, né? O colérico é aquele que pouca consideração tem para com os sentimentos dos outros, seja do cônjuge, seja dos filhos. Lembrando que se a pessoa, o colérico não se caracteriza tanto com isso, 100%, é porque algumas coisas foram trabalhadas pela virtude, pela graça de Deus. As emoções destes são postas de lado, ignoradas ou minimizadas, ou seja, as emoções dos outros da casa, né? Os filhos, a esposa e tal. Trata-se de uma forma de não incomodar a si mesmo para desejar o verdadeiro bem do outro, já que o colérico sempre tem a solução. Ele presume saber o que é bom para os outros de modo instantâneo, evitando escutar, receber conselhos ou trocar ideias. Até quando o colérico recebe conselho, ele vai, não, mas não dá para cumprir isso aqui não, por causa disso, disso e disso. Se a pessoa soubesse que eu vivo isso, não tinha me dito isso. Ele tem até razão, mas se ele soubesse a minha vida, se ele soubesse esse detalhe, se ele soubesse o quanto eu sofri na infância, o quanto eu sofro dentro de casa hoje, a minha dificuldade financeira, a minha dificuldade de saúde, a minha dificuldade com amigos, tantas coisas, ele não ia ter falado esse conselho para mim. Para outra pessoa tudo bem, mas para mim, tal, eu entendo ele, mas porque ele não me conhece direito, por isso que ele falou isso. Perceberam? A fuga de colocar em prática os conselhos de forma clara, objetiva, fica sempre aquela tentativa de excusar-se. O colérico não gosta de ser incomodado e é bastante exigente com os outros. Olha, não gosta de ser incomodado, não gosta, de jeito nenhum. Mas ele é muito exigente com os outros. Às vezes quer que os outros façam do jeito dele e na hora dele. E se não faz, fica no pé, né? Existem sempre, é claro, várias razões coléricas para algo ser justo ou correto. É o orgulho que conduz o navio do colérico. Ele parece abraçar a vontade de poder com uma certa facilidade natural. Ou seja, o defeito dominante do colérico seria a tentação ao orgulho, a tendência para o orgulho, né? Todo mundo tem essa tendência, mas no colérico isso naturalmente acaba sendo uma tentação maior para ele, certo? Aí aqui ele está dizendo, se um colérico estivesse lendo esse texto, estaria com os ossos tremendo, gritando dentro de si, não sou eu não sou assim, esse não sou eu não sou um monstro, essa é uma caricatura grotesca, eu não sou assim. Não surpreenderia se ele fosse tentado a recorrer ao seu cônjuge ou ao seu filho melancólico, a fim de obter uma resposta ensaiada de como essa descrição não se aplica a ele. Ou seja, ei, me diz que eu não sou assim, né? Me diz que eu não sou assim, me diz, me convença, me alivia aqui. Aí vai dizer, bem, caro colérico, é verdade que eu comecei sendo duro com seu temperamento, mas perceba que é isto que você precisa, olhar para dentro de si, ver os seus próprios defeitos, nomeados e numerados, e então ser capaz de verbalizar cada um deles, seja diante de Deus, pelo sacramento da confissão e na oração, seja ao seu próximo, a quem você tem ofendido. Como é que o colérico pode romper com um ciclo de orgulho e de autointeresse? No fim das contas, muitos grandes santos foram coléricos, como o colérico pode se tornar livre de suas paixões dominantes. Como é que fala Santo Agostinho sobre isso? Ele vai falar o seguinte. Aliás, ele falava sobre isso, sobre um libido dominante, né? Ou seja, essa paixão, esse prazer que domina o colérico, né? Nós sabemos que muitos santos foram coléricos, muitos, né? Mas a batalha fundamental do colérico é com a visão que ele tem de si mesmo como sendo inadequado. Trata-se de um sentimento profundo e secreto de inutilidade
ou impotência. Se eu não estiver sempre certo, se eu não estiver sempre a solução, melhor dizendo, se eu não tiver sempre o poder, os outros irão me rejeitar ou me ferir. A alma colérica não é capaz de empregar para si palavras bonitas como mansidão, gentileza, humildade e ternura. Essas virtudes parecem efeminadas e antiquadas na nossa época, tão necessitada de força e de fortaleza na luta contra o mal. Na frase ama teu próximo como a ti mesmo, o colérico deve atentar-se à palavra próximo. A alma colérica se imagina tendo sempre em mente o melhor para os outros, mas sem lhes perguntar nada. E se ela pergunta, é sempre se inclinando à própria preferência. O colérico identifica os pontos fracos do outro para manipulá-lo, ou então realiza para ele alguns atos aparentemente generosos, a fim de fazê-lo se sentir em dívida. Tudo isso é disfarçado de caridade, mas a motivação, na verdade, é o orgulho. Contra isso, o colérico precisa começar a se perguntar: o que essa pessoa está me dizendo é bom para ela? Sim, porque para vocês coléricos, a reação imediata a essa necessidade é de desconfiança. Esse é um problema especialmente entre os católicos tradicionais, preocupados com como estão em possuir o bastião da verdade. Essa valorosa aspiração pode com muita frequência produzir efeitos bastante negativos no colérico, criando nele uma áurea de certeza que o encoraja a pressupor que seu juízo é sempre superior às opiniões dos outros, até em matérias não doutrinais. Quando se pede algo do colérico, como é que ele reage? Vamos ver. Será que eu tenho uma reação negativa a esse pedido por causa do meu temperamento? Será que eu não quero fazer isso porque me contraria, porque é difícil ou porque me incomoda? Se essas perguntas são respondidas, o colérico pode começar a entender as legítimas necessidades físicas, mentais e espirituais do seu próximo. Ou seja, o colérico deve se perguntar: quando alguém me pede alguma coisa, por que eu tenho uma reação negativa? O colérico deve se perguntar sobre isso, né? Ele deve perguntar: será que eu não quero fazer isso porque me contraria? Ou porque é difícil, ou porque me incomoda? O colérico deve se fazer perguntas, né, sobre ele mesmo. O colérico deve perguntar coisas sobre ele. Sobre a vida espiritual do colérico, algumas dicas aqui, né? A imitação de Cristo é bom para que os coléricos leiam, para ajudar no temperamento, a ele ordenar as coisas. A imitação de Cristo. As obras de Santo Afonso. Os livros praticamente geral de Santo Afonso, Preparação para a Morte, Prática de Amor a Jesus Cristo em especial nesse livro, o livro A Oração. Os livros de Santo Afonso são maravilhosos para um colérico. Ele precisa escutar e reconhecer seus defeitos e seu orgulho como pecados pessoais. Geralmente, o colérico ele coloca a culpa no demônio. Ah, o demônio usou tal pessoa, o demônio me atiçou, tudo é o demônio, né? Geralmente ele coloca a culpa no demônio, se torna sendo o bode expiatório dele. Não é que o demônio não tente, claro que tenta, né? Mas ele coloca sempre a culpa no demônio. Quase que sempre é o demônio que é o culpado de algum problema na minha família, de algum problema comigo mesmo, de algum problema com outra pessoa. Ele vai se esquivando, né? Aí eu preciso o quê? Fazer o quê aqui? Aí vem falando sobre várias coisas aqui, né? Algumas dicas para os coléricos. Vamos aqui dar algumas dicas, né? O bom que para ele diminuir um pouco a cólera, os coléricos, né?
Pintar, se ele tiver aptidão para arte. Andar de bicicleta. Correr um pouco. Ler um livro mais agradável. Sei lá, fazer um treino, né? Ele deve colocar as energias mais para fora, porque o colérico é muito ativo, né? Então é bom que ele corra durante o dia, que ele leia, que ele vá se gastando. Porque assim ele vai freando essa fúria de temperamento. E priorizar, sobretudo, a vida de oração. Aprendendo em especial com Santa Teresa de Ávila. As obras de Santa Teresa de Ávila também é ótimo para um colérico. Caminho de Perfeição, Livro da Vida, Castelo Interior. Então, priorizar a vida de oração. O colérico, ele não vai conseguir algo sobre o seu temperamento se ele não priorizar a vida de oração. Aliás, nenhum temperamento, mas em especial o colérico. Então, aqui há alguns pontos que eu quis elencar sobre o colérico. E a virtude que ele deve mais exercer é a virtude da humildade, da mansidão, da gentileza e da bondade. Isso vai exigir muito dele, mas vai transformar a vida dele. Um abraço aí para a Barbearia Exuá e para o nosso amigo Júlio. Vai ficar aqui no IGTV. Eu peço que vocês assistam do início para compreender o que é o temperamento colérico. Um abraço.